Um jovem rico. Aqui em Mateus, capítulo 19 e o versículo 16, fala de um jovem rico, que diz assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele, o jovem: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí disse o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aquele jovem, ele queria herdar a vida eterna, ele queria ter a sua salvação. Quando ele fez essa pergunta para Jesus, que Jesus diz: Vai, vende tudo o que tu tens e vem e segue-me, e dá aos pobres aquilo que tu vender. Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã, o futuro, e ele também conhece os nossos pensamentos muito antes que a gente venha pensar, e conhece o nosso coração, ou seja, o íntimo do nosso coração. Quando Jesus falou para ele que lhe faltava isto, que era ele vender todos os seus bens e dar aos pobres, não que Jesus estava dizendo que um rico não tinha direito a herdar o reino dos céus, ou ter a sua salvação. Tanto o pobre quanto o rico, ele tem direito à sua salvação, só basta ele querer. Porém, Jesus, conhecendo o coração daquele jovem rico, Jesus conheceu que ele era muito apegado a bens material, a riqueza. Ele era tão pegado à riqueza que ele tinha o suficiente, tinha o bastante, melhor dizendo, mas não ajudava quem necessitava. Muitas das vezes um pobre precisava de ajuda, ou de um alimento, ou de uma outra coisa, mas ele não ajudava. Ou seja, ele era obediente à mãe, a pai, ele não roubava, ele não matava, ele fazia quase todos os mandamentos da Bíblia, que diz o Senhor, os mandamentos, mas faltava ali isto: ele não era bom, ele não tinha amor ao próximo. Ele tinha que ter amor ao próximo. Então ele não tinha amor, ele tinha apego a dinheiro, a riqueza. Quando Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres, para que ele pudesse ajudar aqueles que necessitavam, ele se entristeceu, o seu semblante caiu. E ali ele foi embora e não quis herdar a salvação por conta da riqueza. Quando Jesus ele fala em um dos seus versículos, e ele diz assim, que eu não me lembro muito bem, agora me fugiu da memória, ele diz assim, o Senhor diz assim, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Não é dizendo que o rico não tem esse direito, porque ele é rico, de entrar no céu, não é isso. Tanto faz você ter bens materiais como não, é como eu já havia falado, você precisa fazer aquilo que é certo. Você não deve amar demasiadamente a dinheiro, ter apego ao dinheiro. Ter dinheiro não é pecado. A gente precisa do dinheiro para comprar, para fazer nossas coisas.
Porém, se apegar ao dinheiro a ponto de deixar corromper o nosso coração com coisas erradas, a ponto de também não querer saber de Jesus por conta disso. Isso é errado. Deixar de amar ao próximo, deixar de ajudar ao próximo por conta disso. E foi a situação desse jovem, foi o que aconteceu a ele. Faltou amor, faltou ele ser mais amoroso com o seu próximo, com o seu irmão, com aqueles que precisavam, aqueles que necessitavam. É o que acontece na vida de muitas pessoas que não se importa com a situação do próximo. Ele só pensa em si mesmo, não está nem aí para ninguém, se ele tiver o que comer, se ele tiver o que vestir, se ele tiver de boa, ele não se importa com quem está passando por precisões e necessidade. Ele não se importa. Ele nem se preocupa e não está nem aí. E muitas das vezes tem alguns que vê a pessoa precisando, ele prefere jogar fora do que ajudar. Então isso não agrada ao Senhor, isto não é bom. Nós devemos ser diferentes, nós devemos ser solidários, amar uns aos outros como a nós mesmos. Porque nós não queremos o mal para nós. Nós não queremos passar fome, nós não queremos passar a noite no relento, nós não queremos ficar triste nem angustiado. Então aquilo que a gente não quer para nós, a gente também não deve levar para o nosso próximo. E se a gente puder estender a mão, vamos estender a mão, porque o dia de amanhã não nos pertence. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Se amanhã a gente vai precisar e também não vai encontrar alguém para nos estender a mão. Eu já vi muitas pessoas ter bens materiais, viver bem de vida, mas no final das contas acabar sem nada. Acabar sem nada, ficar numa situação bem difícil financeira e acabar precisando até mesmo daquelas pessoas que eles menosprezaram. Então, nós não somos nada. Nós somos cinza e pó. Nós precisamos um dos outros e precisamos ser bondosos uns para com os outros. Até porque a gente morre e não sabe nem o dia nem a hora que a gente vai partir desta vida e nada levamos. Nada levamos, tudo fica aqui. Às vezes a gente trabalha e faz tantos esforços para adquirir bens e na verdade tudo fica. E outro que fica é que vai usufruir daquilo que nós trabalhamos e suamos tanto para ter. Então, coma bem, beba bem, faça o bem, ajude as pessoas que necessitam, se você puder, divida o seu pão. Porque não pense assim, eu vou dar, aqui eu só tenho 1 quilo de arroz, eu vou dar meio quilo, eu vou ficar sem arroz amanhã para me comer. Não, nós não devemos nos preocupar com o dia da manhã. Deus, Ele nos dá todos os dias, principalmente quando a gente estende a mão para aqueles que precisam. Então, se essa mensagem tocou você, tá? Compartilha para outras pessoas. E aí você receba em nome de Jesus esta mensagem. E assim Deus vai te abençoar e você vai ser bênção na vida dos outros e diante do Senhor. Um beijo, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.